Um homem desperta em um bunker com pouco oxigênio sem saber o que ocorre e precisa escapar antes que seja tarde. Por hoje, Anão de Ferro. Lembre-se que se você gosta dos vídeos, pode apoiar o canal dando um like, se inscrevendo e ativando as notificações. É de graça e realmente me ajuda a continuar crescendo. Agora sim, vamos começar. A história começa com uma frase de Dylan Thomas que diz: "Não entre docilmente nessa boa noite. A raiva, o ódio, a luz desaparece e imediatamente depois se acende a luz de um lugar misterioso." Conhecemos o protagonista, que acorda com forte dor de cabeça e diz que precisa parar de beber. De repente, ele começa a sentir um cheiro ruim muito perto dele e ao virar encontra o cadáver de um rato bem ao seu lado. Por isso, ele se senta e percebe que está em um quarto semelhante a um bunker escuro e sem ventilação. O local está vazio com apenas alguns armários diante de uma parede. O relógio marca 9h32 da manhã, ele tenta abrir a porta do cofre sem sucesso e fica irritado. Ele começa a dizer que está ficando atrasado para ir trabalhar e, apesar de gritar pedindo ajuda, não consegue fazer com que alguém o ouça. Depois, ele tenta fazer uma ligação, mas, como era de se esperar, não tem tempo suficiente. De repente, ele ouve um barulho dentro do armário que chama sua atenção e se aproxima, achando que alguém está pregando uma peça nele. Ele começa a procurar por todos os lados, achando que há câmeras escondidas. Como vingança, ele urina na parede para sujar o local e, minutos depois, ri ironicamente. Quando pensa em fazer o número 2 para sujar todas as paredes, logo muda de ideia e grita insultos aos amigos, pois ainda acha que eles estão por trás da pegadinha. Com raiva por não saber, ele se aproxima da porta e bate forte tentando fazer barulho. Mas, de novo, isso não resolve. Então ele começa a bater com toda a fúria no armário de todas as formas possíveis, sem conseguir nenhum avanço. No dia seguinte, vemos que o rato morto está cheio de vermes e nosso protagonista continua preso. Em um momento, uma mosca entra em sua boca enquanto ele boceja e, para piorar, seu celular quebra quando ele o deixa cair por acidente. Sem outra opção, ele decide urinar, mas desta vez usa seu sapato como recipiente para não desperdiçar nada. Com muita sede, ele se obriga a beber e fica surpreso porque, devido ao seu nível de desidratação, tem quase o mesmo gosto de uma cerveja light. A essa altura, ele continua gritando em direção à porta, como se a pessoa responsável por esse castigo estivesse lá. Ele também bate na luz do teto e assim descobre que há uma chave lá em cima que ele consegue pegar rapidamente. Depois ele vai até o cadeado do armário e o abre em segundos. Ele se surpreende ao encontrar 2 tanques de oxigênio e ferramentas que podem ajudá-lo a escapar do bunker. Como primeira tentativa, ele começa a usar um martelo e um cincel para quebrar a enorme porta do cofre. Mesmo com todo o esforço, não é suficiente. Em seguida, ele usa um maçarico nos tanques de oxigênio para acionar o alarme de incêndio, mas não consegue. A terceira opção é queimar a grande porta por vários minutos, sem conseguir causar nenhum pequeno dano. Então ele fica furioso novamente e começa a bater no armário com todas as suas forças, além de quebrar o dispositivo anti-incêndio. Por tudo o que acabou de fazer, ele fica completamente exausto e aí se lembra que deve guardar toda a energia possível para poder sobreviver. Ele também repete para si mesmo que não está louco, não está sonhando e que ainda não está morto. Ele percebe que ficou preso em um prédio com eletricidade, mas sem água ou sons. Então ele ouve uma voz dizendo que ninguém virá buscá-lo, pois alguém quer vê-lo morto. Isso o motiva a abrir um buraco na parede, mas ao usar muita força, ele machuca um olho. Por acidente e sem se importar com a dor, ele decide continuar porque está disposto a sair desse bunker. Minutos depois, ele fica sem energia e só então começa a entender que isso vai levar alguns dias até que ele possa ver o que há do outro lado. Mas ele se motiva repetindo que poderá tomar uma cerveja gelada ao sair dali. O problema é que, pelo desgaste físico, ele perde o fôlego e vai com dificuldade ao tanque de oxigênio para tentar se recuperar. Ao inalar, ele desmaia quase na hora. Ao acordar, sente muita fome. Então, ele só pode comer alguns vermes do rato morto para se alimentar. Com isso, fazendo um grande esforço para não vomitar, depois ele urina novamente em seu sapato para matar a sede, mas desta vez descobre que não tem o mesmo gosto bom da primeira vez. Com um pouco mais de energia, ele continua o trabalho até chegar a algumas vigas dentro da parede, e sem pensar 2 vezes, usa o maçarico para derrubá-las. Por sorte, ele consegue derreter algumas partes delas e por isso continua martelando. Isso lhe dá mais esperança, pois avançou rápido. Apesar da disposição, ele adormece de repente pelo cansaço. Horas depois, nosso protagonista continua quebrando a parede, com as poucas forças que tem, até que finalmente consegue ver o outro lado. Emocionado, ele resolve atravessar o buraco. Ao sair, fica surpreso ao encontrar outro bunker semelhante ao anterior, com uma grande porta de cofre fechada.
A diferença é que neste cômodo há uma lâmpada e um caixão, tornando tudo isso muito mais assustador. Ainda assim, ele se aproxima para entender a situação e antes de abrir, procura o cinzel para se proteger. Ao voltar, ele abre o caixão. Lá, ele encontra uma mulher inconsciente, pensa em tocá-la para confirmar se está morta e ao fazê-lo, se surpreende. A mulher só estava dormindo e, ao vê-lo, grita em uma língua estranha e tenta fugir pela porta trancada. Por isso, ela só pode atravessar o buraco para se afastar dele. Então, o protagonista percebe que aquilo realmente não é um jogo. Logo depois, ele tenta se aproximar, mas a mulher segue apavorada. Para ajudá-la a se acalmar, ele resolve ficar no novo bunker. Percebemos que, apesar de tudo, o protagonista está um pouco feliz por não estar mais sozinho. Quando a mulher joga o rato morto para afastá-lo, ele resolve descansar no caixão. Com o tempo, inicia o terceiro dia de confinamento, quando a mulher retorna ao bunker com o martelo e pega o cinzel para atacar o protagonista adormecido. Mas sua verdadeira intenção é nos acordar para que juntos possam quebrar uma das paredes em busca da saída. O problema é que ele não tem energia suficiente, e ela continua falando em outra língua. Com gestos, eles se comunicam e passam a trabalhar juntos. Inicialmente, a mulher segura o cinzel para ajudar, mas teme se machucar. O esforço deles falha, então decidem trocar de lugar, mas isso também não funciona. Por não conseguir martelar com força, nosso protagonista começa a zombar dela ironicamente. Depois, o homem trabalha sozinho, e ao se cansar, a garota assume seu turno, mesmo com pouca energia. De repente, ele se lembra da noite antes de acordar no bunker, mas tudo está borrado e não sabe como chegou ali. Ele segue pensando em teorias possíveis. A garota machuca a mão por acidente e mesmo assim ele se aproxima para ajudá-la, pois ainda avalia a situação. Então, a mulher fica irritada e decide voltar para o outro bunker para fazer xixi. O protagonista a segue para não desperdiçar líquido e por isso empresta seu sapato para ela. No começo, ela não está disposta a fazer isso, então ele tenta explicar que está trancado há 3 dias, sem comer nem beber nenhum líquido. A garota entende e aceita, pedindo apenas que ele não a olhe enquanto faz isso. Então eles têm outra pequena discussão, mas no final a mulher consegue urinar, permitindo que nosso protagonista mate a sede bebendo o líquido. Depois é a vez da garota, mas ela não parece gostar tanto quanto ele. Agora chega a hora do jantar. Então o homem não hesita em comer alguns vermes como fez da outra vez, porque segundo ele confessa, eles têm gosto de frango. O problema é que isso não sacia a fome, por isso ele pensa em comer o rato morto há dias no bunker, embora depois ele desista quando a garota o impede a tempo. Mais tarde, entendemos o que a mulher diz ao contar sua história. Hoje ela deveria comemorar seu casamento, mas apareceu ali sem saber como. E com um pouco de desespero, ela pergunta se tudo isso é um castigo por ter feito algo errado no passado. Isso a faz chorar, pois nem sabe se ainda está na África ou já foi levada para outro continente. Está ao lado de um homem que fala outro idioma. Ao vê-la assim, o protagonista tenta consolá-la cantando uma música ensinada por seu irmão. Depois, a garota faz o mesmo em agradecimento, enquanto lhe dá apoio para continuar martelando a parede. O momento bonito acaba quando o protagonista machuca a mão acidentalmente, e em meio à sua dor, vemos que a garota decide tirar o turbante da cama para fazer um curativo no ferimento dele. Assim ele percebe que precisam se unir para sobreviver, pois ambos estão cada vez mais fracos. E então, eles passam a martelar juntos. Poucos minutos depois, ouvimos que a porta começa a se mover, então os dois saem correndo para tentar abri-la e gritam pedindo ajuda, mas ninguém responde. Após tentarem, decidem voltar para quebrar a parede. Ao martelarem mais, percebem que a fechadura se move de novo, mas desta vez só a garota sai correndo. Como estava desesperado, nada acontece. Então, o protagonista passa a ameaçar quem está por trás do jogo, pois não sabe mais o que fazer. Após um tempo, ambos seguem trabalhando, e o homem decide martelar enquanto a porta ainda se move. Então, eles começam a caminhar em direção a ela, evitando olhar diretamente, até que chegam de costas e finalmente conseguem abrir a porta do bunker. O problema é que atrás dela só há outra sala, exatamente igual às duas anteriores. Aqui, em vez de um armário ou caixão, há o buraco da porta de um túmulo ao lado de uma lápide. Primeiro, os dois se aproximam cautelosamente e ao perceber que é só um buraco vazio, pensam que pode ser uma tumba para eles. A garota não consegue abrir a nova porta, então seu protagonista resolve cavar, pois quebrar as paredes não funcionou. Talvez essa seja a única solução. Com gestos, eles entram em acordo sobre a direção para cavar. Após algumas horas, o homem cai quase desmaiado por ter perdido suas últimas forças. Ele se arrepende de não ter tentado sair já no primeiro dia do confinamento. Agora, a única solução para recuperar a energia é se alimentando, e a primeira coisa que ele pensa é em comer a garota. Talvez essa seja a prova decisiva para sair dali.
Felizmente, nosso protagonista não está disposto a fazer isso e só pede para a garota deixá-lo morrer. Felizmente, ela recusa e com esforço o tira do buraco. Em seguida, a mulher se aproxima da porta para pedir uma explicação a Deus e pega algumas gotas de suas lágrimas para molhar os lábios do homem. Está totalmente desidratado. Além disso, ela pega sua mão para que ele possa sentir seu corpo, dando-lhe um motivo pelo qual lutar para sobreviver. Ela o despe, o que o ajuda a se recuperar um pouco. O casal faz amor e depois ficam totalmente exaustos. Nosso protagonista busca algo para cobrir a garota. Horas depois, a porta do bunker volta a se mover. Quando ele percebe isso, decide acordá-la, dizendo para ela não olhar diretamente naquela direção para que a fechadura não pare. Ela o ajuda a andar e juntos chegam à porta para sair do bunker. Lá fora, eles veem uma paisagem espetacular, quase de outro mundo. Ambos sorriem certos de que uma nova vida incrível os espera. Isso foi Iron Door. Não esqueçam de curtir, comentar quais filmes querem ver, se inscrever e ativar o sininho para receber novos vídeos.